Nós vamos fazer um estudo no Salmo de número 15. Salmo de número 15. Que os irmãos estão careca de saber do que se trata. O problema dos salmos conhecidos é que eles não são estudados. Dos salmos conhecidos são apenas decorados. São apenas salmos para devocionais. E dificilmente a gente se debruça para entender, pegar as lições e tirar a mensagem que ele tem para as nossas vidas. Salmo 15, as 11 virtudes do cidadão do céu. Esse negócio aqui tem que ficar aqui, ó. Não precisa virar para cá mais. Essa televisão aqui não precisa virar para cá, deixa virado para lá. As 11 virtudes do cidadão dos céus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, diga integridade, pratica justiça, diga justiça, que não difama com a sua língua, diga difama, não faz mal ao seu próximo, diga não faz mal, não lança injúria, repita, não lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo. Diga desprezível. Mas honra os que temem ao Senhor. Diga honra. O que jura com dano próprio e não se retrata. Diga que jura com dano próprio e não se retrata. 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Diga usura. Não aceita suborno contra o inocente. Diga suborno. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Eu acabei de dizer aqui no princípio, e na verdade é um erro teológico, que estas são as 11 virtudes do cidadão do céu. Mas não deixa de ser. Quando o salmista pergunta, duas perguntas retóricas. Quem habitará no teu tabernáculo? Na verdade, o tabernáculo aqui era o templo em Jerusalém. Quem vai entrar no teu templo? E você sabe, eu sei, nós sabemos, que o rei Davi não teve o privilégio, não teve o sonho concluído de ver o templo
mas ele se refere aqui, nesse salmo, quando se refere a tabernáculo, ele está se referindo ao templo. Quem vai entrar no teu templo? E a segunda pergunta tem relação com o Salmo de número 91. Como é que começa o Salmo 91 mesmo? Muito bem. Este Salmo 15, quem há de morar no teu santo monte? Porque o templo em Jerusalém ficava sobre uma colina, uma montanha. Isso é fato. E é quando o salmista faz esta referência sobre o esconderijo do Altíssimo, na verdade, ele está falando do Santo dos Santos, junto à Arca de Deus, que ninguém poderia entrar. E aí, para participar do culto, do ritual, e aqui a gente contextualiza dizendo que estas são virtudes do cidadão dos céus, não é do crente, não. Crente é uma coisa, quem vai morar no céu é outra. Totalmente diferente. Tem muito crente que não vai morar no céu. Não é? Tem muitos. Eu acredito que eles não estão aqui nessa noite. Quero acreditar que eles não estão nem... que todos que estão aqui vão morar no céu. E ele começa dizendo o seguinte: o que vive com integridade. Quando nós falamos de integridade, qual é o nosso maior exemplo de integridade? É Jesus. Jesus não aceitava que os pobres fossem explorados. Jesus não aceitava que as minorias sofressem preconceitos. Jesus tinha compaixão dos doentes. Jesus é um exemplo vivo, perfeito, de integridade. Jesus era solidário, Jesus era benevolente, Jesus dividia aquilo que ele não tinha. Isto é ser íntegro. Mas nós temos um outro exemplo dado pelo próprio Deus de integridade. No capítulo 1 de Jó, está escrito que Jó era um homem íntegro. E no decorrer do livro, você vai ver do que se trata a integridade de Jó. Ele diz que ele foi os olhos do cego, ele foi a mão dos que não tinham mão, ele foi o pé dos que não tinham pé, ele foi o alimento dos que não tinham comida, ele foi a água dos que não tinham sede. Ele nunca despediu ninguém vazio. Jó nunca aceitou suborno para fazer julgamento, visto que ele era um dos juízes da terra. Jó nunca explorou os seus escravos, porque Jó não tinha empregados, Jó só tinha escravos. E escravo não tem direito, escravo não tem identidade, escravo não tem salário, escravo trabalha pela comida, quando o patrão dá para ele comer. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Jó tratava com humanidade os seus escravos. Um exemplo perfeito dado pelo próprio Oxalá, que Deus desse esse testemunho para todos aqueles que o servem e que o adoram e que o glorificam, para todos os crentes. Integridade. Quem é íntegro
ele não é réprobo. Quem é íntegro, ele é verdadeiro. Ele não é falso. O íntegro, a sua palavra é sim, sim e não, não. O íntegro diz, eu vou fazer e faz. O íntegro diz, eu vou fazer o que você está mandando e não questiona. O íntegro não coloca os olhos no que é dos outros. O íntegro acredita na força do seu trabalho, ou melhor, na bênção de Deus que está sobre a sua vida. E nós vivemos numa sociedade, e a igreja está inserida nesta sociedade, aonde integridade é um produto que está em falta. Nós vivemos no meio evangélico, aonde integridade deveria estar sobrando, aonde nós deveríamos ter credibilidade por causa da integridade do povo de Deus. Mas no que nós vemos no nosso dia a dia, e os exemplos estão todos aí, é justamente o contrário. Não há integridade entre membros e membros, não há integridade entre obreiros e obreiros, não há integridade entre pastores e pastores. Eu estou generalizando. Eu não estou dizendo que ninguém é íntegro. Eu estou dizendo que falta integridade. Que nós carecemos dessa virtude. E integridade nós não aprendemos no banco da escola. Não. Integridade é uma virtude que vem de Deus para o nosso coração. Integridade, ela se desenvolve com hábitos saudáveis. Mas hoje, por causa das nossas amizades, muitas vezes deixamos de ser íntegro porque nos tornamos cúmplices ou omissos para não perder o amigo. Não é o seu caso, Saulo. Saulo fala assim, pastor, eu vou contar uma coisa para o senhor. Sabe aquelas fofocas? Sabe aquela coisa que é de falar mal do irmão? E eu, em vez de corrigi-lo, eu aceito e dou até risada. É verdade, você tem razão. O íntegro, na nossa linguagem popular, ele é um chato. E ninguém gosta de viver com gente chata. Não confunda a integridade com santarrão. Santarrão é outra coisa. É uma casca que você tira e a realidade aparece. Integridade é diferente. É aquilo que Jesus disse no seu sermão. Se nós relacionarmos as virtudes do Salmo 15 e o primeiro sermão de Jesus em Mateus 5, nós vamos ter aí um paralelo do cidadão do céu, de alguém que tem relacionamento com Deus. Então ele diz, quem vai morar no teu santo monte? O que vive em integridade. Esse vive aqui é passado, presente e futuro. O tempo verbal aqui está no aoristo. Aoristo é um tempo grego que a palavra expressa passado, presente e futuro. Que a nossa língua não tem
não tem essa ideia de uma palavra só expressar passado, presente e futuro. Ele é íntegro de dia, ele é íntegro de noite, ele é íntegro onde quer que ele esteja, ele é íntegro. É o que vive em integridade. Segundo, que está relacionado a todas estas virtudes, existe a relação de uma com a outra, existe uma dependência de uma com a outra. Porque você não pratica a justiça se você não for íntegro. Para praticar a justiça, você tem que ser íntegro. Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos? Não. Eu quero ler isso aí. Os que têm fome e sede de justiça, como é que é? Deixa eu ler aqui em Mateus 5, sobre bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O salmista diz que o cidadão dos céus é aquele que vive em integridade, e vivendo em integridade ele pratica a justiça. E a justiça aqui não é aquela justiça que eu entendo como justiça. Justiça é igual para mim, é igual para você, é igual para todos. O conceito de justiça é o mesmo. Porque às vezes nós temos uma justiça para os amigos, nós temos uma justiça para os inimigos, nós temos uma justiça para os indiferentes, nós temos vários níveis de justiça, só que a justiça praticada pelo que é íntegro, ela é linear, ela não sofre alteração. Então ele diz: aquele que pratica a justiça independente das circunstâncias, independente da raça, independente da cor, independente do nível social, independente do nível de fé, independente do nível de maturidade. Não, ele pratica a justiça. Não existe diferença, mas para praticar a justiça, tem que ser íntegro. Não é possível alguém que tem uma índole má praticar a justiça, só quando ela lhe favorece. E quando nós praticamos a justiça para nos favorecer, esta não é justiça. Independente se eu vou ser beneficiado ou não, eu tenho que praticar a justiça. Porque Deus que vai me retribuir, é Deus que vai me exaltar, é Deus quem vai me abençoar. Quando nós somos íntegros e praticamos a justiça, nós recebemos a compensação por aquilo que nós estamos vivendo para honrar do próprio Deus. Mas não para aí. Nós falamos de duas virtudes. Quem é que vai morar no céu? O íntegro que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Como é que eu vou saber que você está falando a verdade de coração? Como é que você sabe que eu estou falando a verdade de coração? Se você foi ensinado que existe a verdade, existe a mentira, existe o engano e existe a meia-verdade. Como é que eu estou dizendo toda a verdade? Os irmãos estão entendendo como não é simples isso? Não existe somente verdade e mentira. Filosoficamente,
Existe verdade, existe mentira, existe o engano, existe a meia-verdade. E você não sabe se o que alguém está dizendo para lhe agradar, se é verdade ou não. Se o que ele está dizendo, ele não ouviu de alguém e aumentou um ponto, para não ficar, para enfeitar o negócio. Mas o cidadão do céu, a Bíblia diz que de coração ele fala a verdade. Por que de coração? Porque uma vez que nós fomos transformados através da regeneração, através do novo nascimento, através da fé, através do batismo, automaticamente houve uma mudança no coração de quem recebeu Jesus. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Ixi. E o texto está falando desta pessoa que foi transformada. E ao longo da nossa vida, e eu não estou fora desta palavra, nós falamos a verdade quando ela nos favorece. Nós falamos a verdade quando vamos vender o carro. O vendedor fala a verdade quando vai vender uma roupa, quando vai vender um sapato. Eu tenho que acreditar naquilo que ele diz. Esses dias, eu quis comprar um sapato. Só que a loja que eu compro sapato fechou. Era uma loja que fica ali na Doutor Lisboa, vendia sapato, terno, ficava ali na esquina. E eu comprei um sapato lá, paguei R$49. R$49. E não fica devendo nada para os outros. Aqui, ó. Paguei R$49. A hora que eu passo aquele pretinho, nossa, pai. Uma fica tudo olhando para o pé, falando assim, nossa, sapato caro do pastor, sapato caro do presidente, R$49. Lúcia, dá para acreditar? Aí eu fui na loja lá, ô Priscila, para comprar um outro, que está acabando. E eu só tenho 2 pés, para que eu quero 2 sapatos? Estou falando sobre falar a verdade. Mas a loja fechou. Falei, eu vou olhar no Mercado Livre. Estou ganhando nada do Mercado Livre para fazer propaganda. E eu entrei no site do Mercado Livre, achei um sapato por R$51. E lá tem as características do produto, tal, tem várias fotos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acreditar que aquilo é verdade. Se eu receber e não gostar, a lei me diz que eu devo devolver, que eu posso devolver. Então eu acreditei na palavra do vendedor, acreditei nas fotos, e comprei o sapato, R$51. E eu coloco aquele sapato, não vou mostrar porque está em casa. Nossa, os irmãos, você não acredita, aquilo é sapato de presidente, irmão. Sapato de presidente. Mas é sapato também de membro. Sapato de obreiro, sapato. Não fica devendo nada para ninguém, irmão. Não fica devendo nada para o Samelo, não fica devendo nada para essas marcas famosas, nada. Porque eu acreditei naquilo que estava escrito. Falar a verdade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Hoje nós vivemos no mundo comercial e nós absorvemos a filosofia
do vendedor. Quando nós queremos levar vantagem, tudo que nós dizemos, seja para vender ou não, é verdade. O que as pessoas nos dizem é verdade. Às vezes, eu estou falando só meia verdade. Nem se trata de ser uma mentira, mas é uma meia verdade. Aí o outro diz assim, nossa, como fulano é esperto. Só que o texto diz aqui, o verdadeiro cidadão do céu, ele é íntegro, ele é justo e ele fala a verdade. Falar a verdade aqui é a partir desse novo nascimento. As coisas velhas passaram e tudo é novo, conforme diz lá em Colossenses, se eu não me engano, capítulo 3. Mas não para aí. Cidadão do céu, que não difama com a sua língua. Eu penso que aqui nós não temos ninguém que faz isso. Que é tudo crente, tudo salvo. Nós temos as nossas diferencinhas e não pode ser diferente, porque nós não somos, nem todo mundo é Coca-Cola, nem todo mundo é Guaraná, né? Temos as nossas diferenças, mas difamar é coisa grave. Difamar não é coisa de salvo. Difamar não é coisa... Como é que você vai difamar alguém e ao mesmo tempo vai orar por ele? Como é que você vai difamar alguém, falar mal de alguém, jogar a reputação de alguém na lata do lixo? E reputação é uma coisa que se constrói a cada dia. Você não pode, nós não podemos. Isso não é coisa só de membros, isso é coisa de crente, isso é coisa de salvo, isso é coisa de filho de Deus, isso é coisa de alguém que canta, que vai morar no céu, que tem saudade do céu. É coisa de quem foi transformado. É claro que nós vamos melhorando a cada dia. Ninguém se torna amadurecido, ninguém se torna do dia para a noite. Não, nós vamos adquirindo experiências. Às vezes você pode até errar, querendo acertar, mas não pode ter falsidade, porque o contrário de verdade é falsidade. E agora, esta pessoa não difama com a sua língua. Você sabe qual é o maior problema que nós vivemos hoje na igreja? De um modo geral, não é só nessa igreja, não é só nesse campo. É porque nós abrigamos no seio da igreja pessoas de todos os níveis, de todos os tipos, de todos os interesses. Oxalá que todos que viessem à casa de Deus, viessem para adorá-lo, viessem para servi-lo, viessem para aprender, viessem para glorificar, viessem para receber, viessem para dar. Mas eu e você sabemos que isso não funciona assim. E por causa que não funciona assim, essas pessoas não têm compromisso com integridade, não têm compromisso com a verdade, não têm compromisso com a justiça. E por isso nós vemos esses desacertos, essas crises que acontecem no meio do povo de Deus, de um modo geral, no seio da igreja. E hoje está mais fácil difamar do que antigamente.
Hoje nós temos as redes sociais. Uma vez divulgada nas redes sociais, acabou. Mesmo que desfaça, alguém copiou, alguém curtiu, alguém compartilhou. Isso vai longe, vai longe, vai longe. É como se você soltar no topo de um monte um saco de pena e depois querer catar todas elas. Não vai conseguir. Uma vez que você falou, uma vez que nós falamos, não dá para voltar. Por isso que isso não é uma característica de salvo, de crente, de filho de Deus, de alguém que vai morar no céu. Difamar não é coisa nossa. É uma ação do diabo no seio da igreja. Nós temos muitos filhos de Deus que vira e mexe empresta a sua boca, a sua língua para o diabo. Ah, foi sem querer. Não, não foi sem querer não. Não existe esse negócio. Todo mundo sabe que a igreja deveria ser o melhor lugar do mundo, aonde nós chegaríamos aqui, isso seria um verdadeiro céu. Nós não teríamos preconceito, nós não teríamos dificuldade de relacionar, nós não teríamos nada que nós desejássemos ficar aqui o maior tempo possível, para que pudéssemos comungar, para que pudéssemos confraternizar, para que pudéssemos ser solidários um com o outro, para que pudéssemos conhecer um ao outro. E uma vez que você conhece alguém, você não difama. Isso acontece porque nós não conhecemos. E aí ouvimos alguém dizer, e se nós aceitarmos o que a outra pessoa diz, só o simples fato de nós não dizermos nada, nós estamos aceitando aquilo como verdade. Difamar não é coisa de crente. E isso não é novo. Ora, se o Davi escreveu isso lá no ano 1000 e... mais ou menos no ano 1500. Imagina agora. O homem nunca deixou de ser o que ele é. Nunca. Os defeitos que ele assimilou por conta do pecado, por conta da queda, eles estão aí em todas as culturas, em todos os idiomas, em todas as etnias, em todos os tempos. O homem é o mesmo. E a cada dia que passa, a cada dia que nós vamos chegando ao final, e nós estamos chegando ao final, a igreja está chegando ao final, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Então Deus, a palavra de Deus está nos ensinando que hoje eu preciso ser mais íntegro do que ontem, que hoje eu preciso ser mais justo do que ontem, que hoje eu preciso falar mais a verdade do que ontem, e que hoje eu não posso difamar o meu próximo. Não posso usar a minha língua para isto. A nossa língua é para adorar, 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 adorar. Falar a verdade. Para edificar as pessoas. Vou falar mais um e nós vamos parar. Para deixar para a semana que vem. Versículo 3. Que não faz mal ao seu próximo. Uma coisa é difamar, uma coisa é fazer mal. Quantos ressentimentos existem hoje no seio da igreja por alguém que lhe fez mal? E alguém fez propositadamente. Quantos ressentimentos existem no ministério da igreja, entre obreiros, por alguém que prejudicou aquele irmão? Quantos ressentimentos existem nos grupos de departamentos da igreja, por ressentimentos, por besteira, por nada?
uma coisa que é para edificar, uma coisa que é para unir, uma coisa que é para solidificar. Como é que alguém em sã consciência, servo de Deus, denominado servo de Deus, tem a capacidade de fazer mal ao seu próximo? Como é que Deus vê isso? E como é que essa pessoa consegue sentar no banco da igreja e cantar, e adorar, e falar, e pregar, e fazendo mal ao seu próximo? Vocês entendem que a igreja deveria ser o melhor ambiente do mundo, melhor do que lá no futebol? Melhor do que no estádio? Melhor do que as torcidas organizadas? Você já viu a torcida organizada? Eles têm problemas? Eles se unem em prol de um objetivo, em prol de uma camisa, em prol da sua filosofia. Mas isso não é coisa só nossa. Isso está inserido no homem. Aonde o homem está, acontecem essas coisas. Só que aquele que nasceu de novo, aquele que é nova criatura, ele tem que fazer a sua parte para se tornar cada vez mais um cidadão do céu. O que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Eu não consigo imaginar eu consigo, eu não consigo entender. Como a gente pode viver num ambiente evangélico, com pessoas fazendo mal umas para as outras? Em todos os níveis. Isso eu estou falando em todos os níveis. Aí a gente se conforma. Não é bem se conforma. Porque vai chegar um dia que Deus vai julgar entre o que falou e entre o que foi falado. Mas eu não queria esperar esse dia, eu queria ver. Eu queria ver ele com a perna só, queria ver ele com a cabeça quebrada, eu queria ver ele, sei lá, sem um olho, sem um nariz, só um buraco do nariz, né? Já estava bom. Vai ter um pouco mais de dificuldade para respirar. Eu queria ver. Porque nós só sentimos justiçados quando vemos o outro pagar. Ou não é assim. Só que na justiça de Deus é diferente. A mim pertence a justiça e eu a retribuirei, diz o Senhor. Às vezes, nós não vemos o outro pagar. Nós vamos primeiro ou o outro vai primeiro. E se o outro for primeiro, nós dizemos, bem feito, bem feito, bem feito, bem feito, bem feito. Às vezes ele foi para o céu e nós nem vamos para o céu. Porque o nosso julgamento é assim. Então isso não é coisa que nós devemos praticar. Isso é algo negativo que nós devemos erradicar do nosso meio. E se nós fizermos isso, nós vamos ter um ambiente melhor. Nós vamos ter prazer de estar na casa de Deus, que eu sei que ali só tem pessoas sinceras, que vai me defender, que não me difama, pessoas que falam a verdade, pessoas que praticam justiça, que é justo, pessoas que são íntegras. Que nós, que eu e você e todos nós, possamos meditar nessas virtudes de um verdadeiro cidadão do céu.
que nós possamos fazer um pacto conosco mesmo e com Deus. Porque o que nós não podemos, Deus nos ajuda a fazer. Deus, eu quero viver mais integridade, eu quero viver mais justiça, eu quero falar mais a verdade. Deus, eu não quero difamar com a língua o meu próximo, eu não quero fazer mal ao meu próximo. Se for para fazer mal, não conte comigo. Sob nenhuma condição, porque o juízo pertence a Deus. Na semana que vem nós vamos continuar. Nós vamos falar de quem fala mal do vizinho. O que significa isso hoje? Não é? Você pode receber essa palavra, irmão? Que Deus nos ajude a sermos íntegros, justos, a falarmos a verdade, a não difamarmos e nem fazer mal ao próximo. Amém?